Na casa do Senhor, esta casa que é chamada casa de oração, casa que os verdadeiros adoradores, levitas, que adoram o Senhor Espírito e verdade, aqui se reúnem semanalmente para adorar o nosso Deus. Irmãos, eu recebi uma matéria, um amigo meu, pastor, mandou para mim, que nos Estados Unidos, os irmãos ficaram sabendo que teve agora uma grande reunião nos Estados Unidos lá, que eles fizeram, satânica, satanismo. E eles lá invocaram os demônios nos Estados Unidos. E um pastor amigo meu, ele mandou para mim várias fotos, eu vou até depois postar no grupo da igreja. E nessa foto, irmãos, nessas várias fotos de professores ensinando nos colégios nos Estados Unidos, na América, ensinando satanismo às crianças. Crianças do tamanho da Larissa, ou menor do que a Larissa, 4, 5 aninhos, professores ensinando o satanismo às crianças. Irmãos, vamos orar pelas nossas crianças, oremos pelo Brasil. Aí nessas fotos, um pastor amigo meu, ele disse assim que a volta de Jesus está próxima, porque a luta entre o bem e o mal, entre os reinos de Deus e as trevas, ela está grande, essa luta. E aproximando a volta do Senhor Jesus, irmãos, muitas coisas aconteceriam. E nós temos que orar pelas nossas crianças, orar pelas nossas famílias. Nós estamos no mês de maio, o mês da família. Oremos pelas nossas famílias. Irmãos, como eu tenho, às vezes, visto as famílias estão sendo bombardeadas pelo inimigo. Famílias bombardeadas pelo inimigo. Nós estamos vendo, irmãos, famílias que às vezes filho rebelde com o pai, filho briga com o pai. Tem famílias que pai mata filho, que filho mata pai. Famílias. Nós temos que orar pelos nossos filhos, orar pelas nossas famílias, para que a cada dia a nossa família venha viver o amor, para que a cada dia as nossas famílias venham ter o temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Irmãos, e nós estamos vivendo dias difíceis. Ainda não é o fim, é o princípio das dores. Mas a qualquer momento nós vamos, irmãos, essa semana um outro pastor, amigo meu, ele mandou uma mensagem dizendo que em breve nós vamos estar vivendo no mundo o governo do anticristo. Não vai ser governo mais de vários presidentes, mas vai ser o governo de um único homem, o anticristo. E esse pastor, conversando com ele, é um pastor da nossa associação, ele disse que em breve nós vamos viver esse governo, mas nós não podemos negar Jesus. A Bíblia diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E o apóstolo Paulo escreveu: combati o bom combate, cerrei a carreira e guardei a fé. Irmãos, não nega Jesus por nada. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, do 1 ao 6. Nós vamos ler apenas 6 versículos. Amém, irmãos? Isaías é um profeta messiânico e ele profetizou de 740 a 680 a.C. Ele profetizou antes do nascimento do Senhor Jesus. Ele escreveu aqui nesses 6 versículos sobre a morte do Senhor Jesus. E ele escreveu aqui neste texto que o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele morreu para nos dar vida e vida em abundância. Abra sua Bíblia, Nós vamos ler na mesma versão, no Data Show. Eu estarei lendo, os irmãos acompanhando. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subido como renovo perante ele. E como raiz de uma terra seca, não tinha beleza,
não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós os reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelha. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Até o 6. Oremos. Pai de amor, Pai querido, fale aos nossos corações nesta noite, Pai. Usa o teu servo mais uma vez, como uma ferramenta viva em tuas mãos. Ilumina e inspira o teu servo, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, em Isaías 53, do versículo ao versículo 6, nós vamos nesta noite tratar desse assunto. O tema da mensagem é: a cruz de Jesus é a maior expressão de amor de Deus para com o homem. A maior expressão de amor de Deus para com a humanidade é a cruz de Jesus. A cruz de Jesus é a maior expressão de amor por você, meu irmão. Deus ama você de tal maneira que deu Jesus para morrer por você no Calvário. A maior expressão do amor, irmãos, de Deus para com a humanidade é a cruz. Lá na cruz que nós vemos, irmãos, como Deus amou o mundo. Como Deus amou este mundo. João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus para com esta humanidade, irmãos, foi grandioso. Ele deu o seu único filho, o seu primogênito, para morrer por nós no Calvário. Irmãos, e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus, ele morreu. Se o Senhor Jesus, irmão, não tivesse morrido, todos nós estaríamos condenados a viver eternamente sem Deus. Mas o Senhor Deus, ele deu o seu único filho para morrer por mim, por você e por todos nós ali no Calvário. Ali naquele madeiro, naquela cruz. E o Senhor Jesus, ele pagou um alto preço por nós. Quando, irmãos, ele foi preso ali no jardim do Getsêmani, soldados romanos prenderam Jesus. Primeiro Judas traiu o Senhor Jesus com um beijo na sua face. Depois os soldados romanos prenderam o Senhor, levaram o Senhor Jesus a Anás, depois a Caifás e depois a Pilatos. E depois de Pilatos julgar o Senhor Jesus, ele não viu nenhum pecado no Senhor Jesus, ele não tinha cometido nenhum crime, nenhum pecado o Senhor Jesus tinha cometido, ele não tinha cometido nenhum erro. Mas Pilatos, ele disse: eu lavo as minhas mãos. E Pilatos, ele perguntou àquela grande multidão de judeus, romanos, que ali estavam, sacerdotes, tinha muitos sacerdotes, soldados romanos, judeus, e ele perguntou: a quem eu devo crucificar? Eu devo soltar Barrabás e crucificar Jesus? E a multidão: salte Barrabás, crucifique Jesus. E o santo Filho de Deus morreu pelos pecadores. O inocente morreu pelo culpado. Barrabás era culpado. Barrabás era um criminoso.
O Senhor Jesus era santo, nunca pecou, nunca errou, nenhum crime ele cometeu, mas o inocente, o santo, morreu pelo pecador, pelo culpado. A cruz de Cristo Jesus, irmãos, não foi um acidente, mas ela já estava preparada por Deus desde o início. A cruz ela já estava preparada por Deus. Cristo veio para morrer, sim. Ele foi morto desde a fundação do mundo no coração de Deus Pai. Ele veio para morrer. Porque quando Adão e Eva no jardim do Éden, eles pecaram, comeram do fruto da ciência do bem e do mal, o Senhor Deus disse para Adão e Eva: todos os frutos vocês podem comer, mas do fruto da ciência, da árvore da ciência do bem e do mal, deste fruto vocês não podem comer. E a serpente enganou Eva, porque o diabo entrou na serpente, e Eva comeu e deu a Adão. E quando o Senhor Deus começou a julgar Eva e Adão, um jogou a culpa no outro. E o Senhor Deus disse assim: Eva, com dores você terás filho, dará à luz a um filho. O homem do suor do seu rosto trabalharás e comerás do pão. Do suor do seu rosto você vai ter que trabalhar. E a serpente ela vai rastejar. E o Senhor Deus ele disse: virá um que nascerá da semente da mulher, o Filho de Deus que nasceu da Virgem Maria. Esse vai pisar na cabeça da serpente. Jesus já pisou, já derrotou Satanás. Satanás ele é um derrotado, nosso inimigo é um derrotado. E Jesus ele é o poderoso, ele é rei, ele é sacerdote, ele é profeta, e ele é salvador, e ele reina para todo sempre. Cristo, irmãos, veio para morrer, ele foi morto desde a fundação do mundo. Ele nasceu para ser o nosso substituto. Você não sabia que Jesus nasceu para ser o nosso substituto? Quando, irmãos, Abraão ele levou o seu filho Isaque, Deus pediu Isaque a Abraão, ele levou no monte para imolar Isaque, para ali sacrificar Isaque. E quando Abraão ele levou a lenha, colocou no animal, né, no animal, e colocou ali a lenha, colocou tudo o que precisava, e colocou o seu filho ali, e levou o seu filho. O filho perguntou a Isaque: pai, cadê o cordeiro? E Abraão ele foi confiando no Senhor Deus. E quando Abraão chegou lá no monte, ele preparou o altar, ele colocou a lenha, e depois colocou o menino moço sobre o altar, e pegou o cutelo e foi para imolar o menino, para matar o menino Isaque. Aí o cordeiro que o filho perguntou: pai, cadê o cordeiro? Deus, ele substituiu. Ele proveu o cordeiro. Apareceu um cordeiro lá, Deus mandou o cordeiro. E quando Abraão viu o cordeiro, o Senhor Deus falou: não faça isso, Abraão. Porque Deus tinha visto que Abraão amava a Deus. Era o pai da fé. Abraão, ele amava a Deus. Ele sabia que Deus pediu o filho. Abraão iria matar o seu filho, imolar o seu filho, sacrificar o seu filho. Mas o Senhor Deus providenciou o cordeiro. E Abraão pegou o cordeiro e sacrificou no altar. E o Senhor Deus chegou o sacrifício nos céus. E o Senhor Deus se agradou do sacrifício do cordeiro. Irmãos, ele nasceu, Jesus, para ser o nosso substituto. Morrer em nosso lugar. Assim como o cordeiro morreu no lugar de Isaque, Jesus morreu no meu, no seu, no nosso lugar. Era eu, irmão Dico, era o irmão Dico, irmão Jonas, éramos nós que deveríamos estar ali naquela cruz. Era eu, era você, era nós que tínhamos que pagar o alto preço. Nós que teríamos que morrer naquela cruz do Calvário, todos nós. Mas Jesus, ele nos substituiu. Ele morreu em nosso lugar. Eu, você, nós éramos para morrer naquela cruz. Porque a Bíblia diz que nós estávamos perdidos sem o sacrifício do Cordeiro de Deus na cruz do Calvário. Mas ele substituiu. Ele morreu em nosso lugar.
E quando o Senhor Jesus ele estava sendo levado ali naquele madeiro, e quando os soldados romanos chegaram no jardim do Getsêmani, Judas traiu Jesus com um beijo, soldados prenderam Jesus, levaram o Senhor Jesus a Anás, a Caifás, depois a Pilatos. Deus lá no céu ele estava dizendo que o seu filho, o seu primogênito, tinha que morrer. E quando ele subiu na cruz e disse: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Mas o Pai lá no céu estava dizendo: Filho, não tem como passar este cálice, filho. Filho, você tem que morrer pela humanidade, filho. Você é o cordeiro meu que vai morrer em lugar da humanidade, filho. Você substituiu a humanidade, era para a humanidade, mas eu coloquei você, meu filho, no lugar da humanidade. Você irá morrer pela humanidade para salvar a humanidade dos seus pecados. Ele substituiu nós, Jesus. Ele nasceu para ser o nosso substituto, morreu em nosso lugar. A cruz de Cristo Jesus, irmãos, foi o seu gesto mais profundo. A cruz de Cristo Jesus, de Cristo, foi o seu gesto mais profundo de amor de Deus para com a humanidade. Ele, Jesus, deixou a sua glória, o seu trono, se esvaziou-se de si mesmo, tornou-se um de nós, um homem, tornou-se um servo, foi perseguido, preso, açoitado, cuspido, pregado na cruz, por mim e por você. A cruz de Cristo foi o seu gesto mais profundo de amor para com a humanidade. Olha o que aconteceu com o Senhor, ele deixou a sua glória, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo era Jesus. Ele estava no céu, ele era Deus, e ele desceu e se fez carne. Deixou a sua glória, deixou o trono. Ele vivia sentado em um alto e sublime trono. Ele estava lá no céu e ele deixou o seu trono. Esvaziou-se de si mesmo. Ele esvaziou. Ele se tornou um de nós, um homem igual nós. Ele era 100% homem, 100% Deus. O Senhor Jesus, como homem, ele chorou, ele sentiu fome, ele sentiu dor, ele sentiu sede, ele trabalhou como um de nós aqui na terra. Ele era 100% homem, mas também 100% Deus, porque ele fez cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir, paralítico andar, ressuscitou Lázaro. Lázaro, irmãos, estava morto. Jesus amava Lázaro, ele chorou quando Lázaro morreu. E quando ele chegou no túmulo de Lázaro, ele disse para os seus seguidores, os seus discípulos: tirai a pedra. E os discípulos tiraram a pedra. Depois que os discípulos tiraram a pedra, o Senhor Jesus disse: Lázaro, sai para fora. E ele saiu. Mostra que ele era Deus. Ele era Deus também. Ele com 5 pães e 2 peixinhos alimentou 5.000 homens. Em João capítulo 2, no casamento de Caná da Galileia, ele foi convidado junto com seus discípulos para estar naquele casamento, para ser um convidado de honra naquele casamento. E quando ele chegou no casamento, ele transformou a água em vinho. E o mestre Sala disse assim: o melhor vinho deixaram para servir no final da festa. Sabe por que o mestre Sala disse assim? Porque tudo que Jesus faz é bom. Ele fez o melhor vinho. Aquele vinho tinha 0% de álcool. A água ela é composta de H2O. A fermentação da água nunca vai fermentar e vamos beber e vai ter álcool na fermentação da água. Eu creio que aquele vinho era o vinho puro sem álcool. Da água, o Senhor Jesus ele fez vinho, ele transformou em vinho. Mostra que ele era Deus. Ele era Deus. Se esvaziou de si mesmo, tornou-se um homem. Servo, ele era servo. Ele foi perseguido aqui na terra. Como que Jesus foi perseguido, irmãos?
O Senhor Jesus, ele viveu aqui na terra, irmãos, os soldados romanos perseguiram Jesus, o apóstolo Paulo perseguiu a igreja do Senhor Jesus, e ele foi perseguido, ele foi chicoteado, ele apanhou, transpassaram no corpo do Senhor Jesus uma lança, pregaram cravos em seus pés, em suas mãos, uma coroa de espinho colocaram em sua cabeça. Ele foi perseguido, preso pelos soldados romanos, açoitado pelos soldados romanos, tiraram sangue do corpo do Senhor Jesus, de tanto bater, cuspiram no Senhor Jesus, pregaram numa cruz, mas ele foi até o fim. Ele olhando, estava já pendurado na cruz do Calvário, ele olhou para a humanidade e disse para o Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sendo Deus se fez homem, sendo Senhor se fez servo, sendo santo se fez pecador por nós, sendo bendito se fez maldição por nós, sendo autor da vida, deu a sua vida por nós. O Senhor Jesus, sendo Deus, se fez homem, desceu do céu, sendo o Senhor, se fez servo. Ele era Senhor no céu e na terra, e ele se fez servo, ele serviu enquanto ele viveu aqui na terra. Sendo santo, se fez pecador. Isaías diz que ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, ele levou sobre si. Sendo santo, ele desceu, ele nunca pecou, mas ele desceu aqui na terra e ele levou os nossos pecados, irmãos. Levou os nossos pecados no madeiro, o meu, o seu, os nossos pecados. Ele nunca pecou, mas ele levou os nossos pecados. Sendo santo, ele poderia falar com o Pai: Pai, eu não vou morrer, não vou levar o pecado de ninguém, eu não quero perdoar ninguém. Mas ele era santo, e sendo santo, ele levou os nossos pecados no madeiro. Ele nunca pecou, nunca errou, viveu uma vida santa, mas ele levou o meu, o seu, os nossos pecados. Sendo bendito, se fez maldito, se fez maldição. Ele era bendito, bendito Deus, o Todo-Poderoso, mas ele se fez maldito. Por quê? Ele foi pendurado numa cruz, foi zombado, levou todos os nossos pecados, as nossas enfermidades, ele levou na cruz do Calvário. Sendo autor da vida, deu a sua vida por nós. Ele era o autor da vida, quando no jardim do Éden, lá, o Senhor Deus, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, eles fizeram o homem, fez o homem a sua imagem, a sua própria semelhança. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E quando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo fez o homem lá no céu, lindo céu, lá no jardim do Éden, ele fez o homem a sua imagem, a sua semelhança. O autor da vida deu a sua vida por nós. E ele fez o homem a sua imagem, a sua semelhança, lá no jardim do Éden. Tudo ele fez por amor. Tudo ele fez, ele deu vida a nós. Ele deu vida ao primeiro homem, do barro, do pó da terra, ele pegou o barro, trabalhou, fez Adão. Da costela de Adão ele fez Eva. Ele deu vida ao homem. E nós somos descendência desse casal Adão e Eva. Nós somos descendência. Tudo ele fez por amor. A humanidade ele fez por amor. Irmãos, quem levou Jesus à cruz? Sabe quem levou Jesus à cruz, irmãos? Muitas pessoas dizem que foi os soldados romanos. Sim, foram os soldados romanos quem prenderam Jesus e levaram até Anás, a Caifás e depois a Pilatos. Mas quem levou Jesus à cruz foram os nossos pecados. Os nossos pecados levaram Jesus à cruz do Calvário. Quem levou a Jesus à cruz foram os nossos pecados. Os soldados romanos, sim, eles foram lá, prenderam. Judas traiu com um beijo. Os sacerdotes ali, irmãos, eles planejaram tudo para prender Jesus. E quando Pilatos, ele disse: eu lavo as minhas mãos.
e crucificou o Senhor Jesus no Calvário. Quem levou Jesus na cruz foi os nossos pecados, porque eram muitos os nossos pecados, e Ele morreu para nos dar vida e vida em abundância. Sabe quem levou Jesus à cruz? O Pai o levou à cruz, Deus levou o Filho à cruz. Porque quando o Pai falou lá no jardim do Éden, virá um que nascerá da semente da mulher, e esse ele vai pisar na cabeça da serpente. O Pai já estava crucificando o Filho. O Pai já estava dizendo: o meu filho vai ter que morrer pela humanidade, porque Adão e Eva pecaram, e destituídos eles estão da glória de Deus. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Meu filho vai ter que morrer. E o Pai o levou à cruz. Porque sabia, irmão, se Deus não quisesse que o seu filho morresse, o Senhor Deus poderia dar uma ordem no céu: anjos, 70% não se rebelaram contra Deus, uma terça parte foi expulsa do céu. Então aqueles 70% de anjos, eu creio que são milhões e milhões e milhões de anjos, desça na terra, mata todos os judeus, os romanos, mata todos, acaba com a humanidade. Eles estão crucificando meu filho, eu não quero meu filho morra. Se Deus quisesse, Ele invocava uma legião de anjos, e os anjos desceriam na terra e matariam os soldados romanos, e o Senhor Jesus não morreria. Mas o Pai o levou à cruz, o Pai o crucificou, o Pai sabia que o Filho tinha que morrer por nós. E quando Ele orou lá na cruz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. O Pai estava dizendo: Filho, não é possível, filho. Filho, se você não morrer, meu filho, a humanidade está perdida, filho. Se você não morrer, meu filho, a humanidade vai ser condenada a viver no inferno. A humanidade vai ser condenada a viver separada de mim no inferno. Então, filho, você tem que morrer. E o filho morreu, porque o Pai o levou à cruz. Ele foi à cruz porque o Pai o entregou por amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus voluntariamente foi à cruz. O próprio Senhor, irmãos, se Ele não quisesse também morrer, Ele obedeceu ao Pai, Ele poderia, ali na cruz do Calvário, cegar todos os soldados romanos, assim como os anjos, quando foram nas casas de Ló, cegaram os homens de Sodoma e Gomorra. O Senhor poderia: vou cegar todos aqui, vou descer da cruz e não vou morrer. Mas Jesus voluntariamente, Ele foi à cruz e morreu por você, meu irmão, por mim, pela igreja. Ele morreu por amor. Ele sabia que os cordeiros que foram mortos no passado, Abraão foi morto cordeiro no lugar de Isaque. O cordeiro foi morto quando o anjo da morte passou no Egito. E os judeus mataram o cordeiro. O judeu que tinha uma família grande matava um cordeiro. O judeu que tinha uma família pequena, cada duas famílias pequenas matavam um cordeiro. E pegaram o sangue do cordeiro e passaram nos umbrais da porta. E quando o anjo passou por cima da casa dos judeus e entrou na casa dos egípcios e matou os primogênitos dos egípcios. E aquele cordeiro foi morto para que os judeus, os primogênitos dos judeus, não morressem. O cordeiro foi morto lá no passado também, quando o sacerdote, ele sacrificava o cordeiro no lugar da humanidade, no lugar dos judeus, no lugar da nação de Israel, por causa do pecado. O sacerdote, ele sacrificava o cordeiro. E o pecado do povo de Israel era perdoado, porque o sangue do cordeiro era derramado. Mas o último cordeiro a ser morto foi Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele sabia que ele tinha que morrer, para que você, eu, nós hoje
tivéssemos vida e vida em abundância, vida eterna. Ele morreu em nosso lugar. Temos uma gloriosa recompensa da cruz. A cruz, irmãos, nos dá uma gloriosa recompensa. Jesus venceu a morte. A recompensa é essa, que Jesus venceu a morte. A cruz, irmãos, temos uma gloriosa recompensa na cruz do Calvário. Jesus morreu, mas ele morreu numa sexta-feira e ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou no domingo. Ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele ficou aqui 40 dias na terra. Ele apareceu a aproximadamente 500 irmãos. O apóstolo Paulo viu Jesus. Os discípulos no caminho de Emaús viram Jesus, o Senhor Jesus. E ele apareceu a muitos dos seus seguidores, a aproximadamente 500 pessoas. E quando ele voltou para o céu, os varões galileus estavam vendo o Senhor Jesus subindo, e um anjo apareceu e disse assim: varões galileus, este mesmo Jesus que está subindo para o céu, ele há de voltar para buscar a sua igreja. Ele há de voltar, irmãos. Alimenta a nossa fé nesta noite. Nós sabemos e temos absoluta certeza que o Filho de Deus, ele vai voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja, que está preparada para subir e morar eternamente com ele no céu. Nós temos essa gloriosa recompensa da cruz. Jesus venceu a morte. Jesus remiu o povo para morar com Deus no céu. Ele remiu a igreja, ele remiu cada um de nós. Ele perdoou os nossos pecados, ele pagou um alto preço, ele transformou as nossas vidas, ele regenerou a cada um aqui nesta noite, regenerou as nossas vidas, te justificou, meu irmão. O sangue de Cristo Jesus naquele Calvário, ele nos remiu, ele pagou um alto preço, e ele venceu a morte. E ele disse também que nós também, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. E os que estiverem vivos na volta do Senhor Jesus, nós vamos ser transformados, o nosso corpo num abrir e fechar de olho. Nós vamos receber, irmãos, um corpo incorruptível, um corpo celestial. E nós vamos morar eternamente com Ele no céu e vamos ser transladados. Ele nos garante, porque Ele venceu a morte. Essa é a nossa certeza, que Jesus venceu a morte e nós também vamos vencer a morte. Irmãos, eu creio que todos os cristãos que morreram em Cristo, desde Adão até os dias de hoje, o mundo ele existe há 6.023 anos, 4.000 anos antes de Cristo, 2.023 anos depois de Cristo. Todos os nossos irmãos que viveram de Adão antes de Cristo, de Adão até Jesus, de Jesus até nós, todos que morreram em Cristo ressuscitarão um dia. Sabe por quê? Porque Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou. E ele disse em João capítulo 14 que ele foi para o Pai e foi preparar morada, lugar para nós no céu. E ele vai nos levar para o céu, para morarmos com ele no céu, lindo céu. E nós vamos morar. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar para morar no céu. E os que estiverem vivos vão receber um corpo celestial, um corpo incorruptível, e vamos também morar no céu eternamente. Jesus remiu o povo para Deus, remiu a humanidade, salvou a humanidade, justificou a humanidade. E Ele nos comprou com seu sangue na cruz do Calvário. Jesus, Ele comprou, irmãos. Ele nos comprou. O sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo o pecado. Ele pagou um alto preço. O seu sangue foi derramado na cruz do Calvário, o seu corpo foi moído para nos dar vida eterna. Eu peço que toda a igreja esteja orando nesta noite, toda a igreja. E eu quero perguntar a você que veio aqui nesta noite, talvez você ainda não fez um encontro com o Senhor Jesus.
Talvez você ainda nesta noite não recebeu Jesus em seu coração. Há alguém aqui nesta noite que deseja receber Jesus em seu coração?